Night of Chaos capítulo 17, Fazendo compras. Fernando, Ronald, Carol e Emily estavam andando pelas ruas da Fortaleza de Vento Amarelo. Apesar de ser chamada de fortaleza ou acampamento, esse lugar poderia ser considerado uma cidade de tão grande. Havia pessoas com roupas simplórias caminhando pelas ruas, bem como guardas ocasionalmente. Algumas lojas e comércios ficavam nas laterais misturadas em meio a residências comuns. Isso é estranho. De repente Ronald murmurou para si mesmo. O que é estranho, Ronald? Carol indagou ao lado. As palavras escritas nas placas das lojas. Eu nunca estudei esse idioma antes, mas eu sei ler perfeitamente. Isso é bizarro. Isso provavelmente é por causa da matriz do mundo que o General Kalfa citou. Da mesma forma que somos de países diferentes e podemos nos entender tão bem, não me surpreende o fato de também podermos ler coisas que antes não entendíamos. Podemos considerar que a matriz do mundo nos deu uma espécie de tradutor universal. Fernando compartilhou algumas conclusões que ele havia chegado depois de pensar a respeito. Isso é muito fascinante, a magia consegue fazer quase tudo. Emily disse fascinada com as possibilidades. Ei pessoal! Ali tem um restaurante, vamos entrar rápido. Carol disse animadamente. O grupo chegou em frente ao estabelecimento. Do lado de fora havia uma placa simples escrita Restaurante Javali Vermelho. Não havia cadeiras e mesas do lado de fora, apenas uma fachada de madeira com a placa empendurada no alto. Logo eles entraram. O restaurante era bem pequeno, havia apenas 8 mesas de madeira, algumas grandes com 6 cadeiras e outras menores com apenas 4. O local parecia bem rústico, com telhado de um material semi-transparente que aproveitava a iluminação natural do sol e mais uma espécie de lamparinas que complementavam a iluminação. Ao fundo tinha um balcão que era provavelmente onde o dono ficava. Apenas 3 das 8 mesas estavam ocupadas, havia apenas algumas poucas pessoas. Fernando e os outros logo escolheram uma mesa de 4 cadeiras e se sentaram. Depois de alguns minutos, um homem de meia idade vestindo roupas de couro logo veio até a mesa do grupo. Estimados clientes, o que os senhores gostariam de pedir? O homem era extremamente educado, apesar das roupas um pouco simples. Olá, você tem um cardápio? Gostaríamos de saber o que você tem para hoje. Carol perguntou. Meu restaurante é bem simples e as refeições são modestas, por isso não costumo usar cardápios. As nossas refeições do dia estão todas escritas naquelas placas à esquerda. Os senhores podem escolher à vontade. Apesar da simplicidade, tenham certeza que tudo aqui é feito com muito cuidado e é saboroso. O homem disse de forma humilde e calma. Todos olharam para as placas penduradas na parede à esquerda. Havia cerca de 10 nomes de alimentos com seus respectivos preços ao lado. Noque recheado com carne de namur, uma moeda de bronze. Carne de javali assada com sementes de canai cozidas, 2 moedas de bronze. Espargado com ervas, verduras e folhagens da montanha, 1,50 moedas de bronze. Carne de lagarto de fogo e farinha vermelha, 2 moedas de bronze. Havia uma série de outros alimentos estranhos a Fernando e os outros. Havia algumas pequenas semelhanças de nomes entre as coisas da terra, mas eram muito poucas. Enquanto analisava os preços, Fernando resolveu perguntar. Senhor, ali diz moedas de bronze, infelizmente só temos moedas de prata que recebemos do salão. Você poderia me dizer qual a taxa de conversão de bronze para prata? Logicamente falando, a moeda de prata é mais valiosa que a de bronze. A questão era quantas moedas de bronze valiam uma de prata? Vocês fazem parte dos recrutas? Assim, a cada poucos meses aparecem recrutas como vocês que não sabem o preço de nada. Deixe-me lhe dizer então, uma moeda de prata vale 100 moedas de bronze e uma moeda de bronze vale 100 moedas de latão. A moeda mais usada é a de bronze, a de latão serve apenas para trocos de valores muito pequenos. Vocês devem ter cuidado, tem muitas pessoas desonestas que tentam enganar recrutas como vocês. O que o homem disse surpreendeu Fernando. Ele imaginou que havia uma moeda de valor abaixo da de prata, mas na verdade haviam 2, a de bronze e a de latão. Se for assim, então a quantia que o salão estava dando a eles deveria ser considerável e pelo menos em termos de alimentação não seria um problema. Então quanto vale 100 moedas de prata? Isso seria uma moeda de ouro? Emily perguntou curiosamente. Moedas de ouro?
Bem, essa é uma quantia muito alta para pessoas comuns como eu, por isso esqueci de mencionar. Na verdade, da prata para o ouro o valor é bem maior. 1000 moedas de prata equivalem a uma moeda de ouro. Isso acontece porque a moeda de ouro é a mais valiosa e é usada no comércio de itens extremamente valiosos. Com certeza seria inconveniente para as pessoas ricas carregarem centenas de milhares de moedas de prata por aí. O homem calmamente explicou. Todos suspiraram ao ouvir que uma moeda de ouro valia tanto. Entendo, muito obrigado pela explicação, senhor. Fernando agradeceu o homem, essas informações eram muito valiosas para ele e os outros. Depois disso todos escolheram um prato para si mesmos e fizeram o pedido, também pediram uma jarra de bebida, uma espécie de licor de fruta extremamente leve. Incrível, o gosto dos alimentos desse mundo são muito bons. Carol disse enquanto se empanturrava com uma espécie de massa recheada chamada gnocchi. Realmente, se pudermos aprender mais sobre os alimentos desse mundo, acho que poderíamos cozinhar algo saboroso como isso. Ronald disse enquanto comia sua carne de javali. Depois que todos terminaram de comer, o dono trouxe a conta. Os 4 pratos junto ao licor haviam saído por 7 moedas de cobre e 50 de latão. Fernando pagou com uma moeda de prata e disse para o dono para cobrar 10 moedas de bronze por tudo como gorjeta. O dono ficou feliz e aceitou. Poxa, Fernando, você é muito mão de vaca, você deu apenas 2,5 moedas a mais? Eu fiquei com pena pelo senhorzinho. Emily disse de forma snob. Fernando ficou espantado com a reclamação. Ele, como alguém humilde na terra, nunca dava gorjetas para ninguém. Ele só havia dado dessa vez porque o homem realmente o ajudou muito com essas informações. Além disso, se fosse calcular, a gorjeta havia sido de 33% do valor da conta original. Ele achava que era extremamente razoável e o dono do restaurante também parecia feliz. Ele não entendeu o porquê da reclamação. Pare de bobagens, Emily. Fernando pagou do dinheiro que ele ganhou dos brutamontes. Você realmente não pagou nada, então por que está reclamando? Se você acha pouco, então você pode dar do seu próprio bolso da próxima vez. Carol retrucou. Tanto faz. Emily disse enquanto virava o rosto. Depois de saírem do restaurante, o grupo caminhou pela rua. Fernando avistou uma loja que achou interessante, loja de magia e alquimia Morgana. Pessoal, vamos dar uma olhada ali. Fernando disse enquanto apontava para a loja. Ao contrário do restaurante simplório de antes, a loja era muito mais requintada com uma bela fachada. Loja de magia? Por que precisamos ir aí? Não sabemos nada sobre magia. Emily disse levemente em dúvida. Justamente porque não sabemos nada de magia, acredito que vale a pena dar uma olhada, talvez encontremos algo que seja útil. Fernando disse enquanto entrava pela porta de madeira. Com licença. Olá, senhores, sejam bem-vindos à loja de magia e alquimia Morgana. Eu sou a dona Morgana Venice. O que os senhores estão procurando? A mulher chamada Morgana disse de forma requintada. Ela era uma bela mulher morena, com uma idade aparentemente por volta dos 30 anos. Nós somos novos recrutas, estamos apenas dando uma olhada, espero que não se importe. Ronald disse enquanto olhava em volta. Ah, claro, estejam à vontade para olhar, se precisarem de informações sobre algum dos itens basta me dizer. Morgana disse gentilmente. Logo Fernando e os outros começaram a olhar os diversos itens nas vitrines e estantes. A maioria tinha uma breve descrição abaixo do item junto ao preço. Poção de mana menor recupera instantaneamente 50 pontos de mana após consumo, uma moeda de prata por unidade. Pílula de força extrema aumenta em um ponto físico do usuário por 30 segundos sem efeitos colaterais, 20 moedas de prata por unidade. Pílula da sabedoria aumenta a taxa de recuperação de mana em 100% por 24 horas, 10 moedas de prata por unidade. Livro Guia do Mago Aprendiz, um livro contendo informações básicas sobre magia e as coisas inerentes a ela, 2 moedas de prata. Poção de cura básica recupera ferimentos leves instantaneamente, 25 moedas de bronze por unidade. Pergaminho de fogo, um pergaminho mágico que lança uma bola de fogo no alvo desejado sem consumir mana do usuário, 30 moedas de prata. Havia uma série de itens dos mais diversos, com as mais distintas funções.
Fernando estava extremamente impressionado com os efeitos desses itens mágicos, porém ao ver os preços ele quase engasgou. Alguns dos itens eram tão caros que mesmo se eles e os outros juntassem seu dinheiro não seria possível comprar. Os outros também repararam nos preços super altos e pareciam desanimados. A descrição dos itens eram incríveis e todos estavam ansiosos para testar um item mágico, mas por esses preços exorbitantes simplesmente não valia a pena. Com licença, senhora Morgana, não tem alguns itens mais acessíveis para recrutas como nós? A maioria desses itens é simplesmente muito acima do nosso orçamento. Ronald disse em direção à dona da loja. Morgana, a dona, ficou um pouco aturdida pela pergunta. Sua loja de magia era uma das mais baratas de Vento Amarelo. Ter clientes reclamando sobre os preços era algo estranho para ela. Desculpe, senhor, mas os itens na minha loja têm alguns dos preços mais baixos do mercado da Fortaleza. Você realmente vai achar difícil achar preços que possam competir com minha loja. Morgana disse em um tom desajeitado. Eu suponho que boa parte de lojas como a sua são focadas na venda de itens para recrutas como nós, então por que os preços de alguns itens são muito acima do que recebemos do salão? Fernando perguntou em dúvida, isso definitivamente não fazia sentido. Com a pergunta do jovem à sua frente, compreensão encheu o rosto da dona da loja, ela sorriu em direção ao rapaz. Agora eu entendo, vocês devem ser parte do novo lote de recrutas, certo? Não me surpreende que vocês achem meus produtos caros, na verdade o salário que vocês recebem do salão da recepção é apenas uma parte da renda que vocês podem fazer. Depois de algum treinamento vocês poderão explorar a área em torno da Fortaleza de Vento Amarelo, como as montanhas ou a Floresta do Sul. Lá vocês podem coletar materiais preciosos como ervas, frutos mágicos, minérios e outros itens. Vocês também poderão caçar alguns monstros e animais fracos para vender seus cristais de energia e materiais de seus corpos, porém vocês devem ser cuidadosos já que é comum alguns recrutas sumirem de tempos em tempos. Minha loja compra esse tipo de artigos para refinar itens. Caso estejam interessados em vender no futuro, estejam à vontade para vir aqui. A explicação da senhora pegou todos de surpresa. Lutar com monstros e animais? Como assim esse tipo de coisa existe nesse mundo? Só de pensar nisso me dá medo. Emily estremeceu ao pensar no futuro. Os outros também estavam franzindo a testa, ninguém esperava que eles teriam que fazer esse tipo de coisa como recrutas, o futuro parecia cada vez mais incerto. Ao contrário dos outros, Fernando estava calmo, ele já havia imaginado que havia meios de conseguir dinheiro extra e que provavelmente seriam perigosos levando em consideração a alta taxa de mortalidade que foi citada por Calfas antes. Já que vocês são do novo lote de recrutas, vocês provavelmente não vão conseguir comprar muitas coisas por hoje. Eu posso recomendar que vocês comprem alguns itens mais simplórios como aqueles, Morgana disse enquanto apontava para uma bancada cheia de potes com itens dentro. Tônico de resistência após consumo permite ao usuário se manter acordado por 48 horas sem se sentir cansado. Limite de um uso por semana sem efeitos colaterais, 10 moedas de bronze. Pílula de visão melhorada permite ao usuário enxergar 400% melhor por 24 horas, 10 moedas de bronze. Cristal detector permite ao usuário detectar auras de monstros e seres malignos num raio de 2 km, 20 moedas de bronze. Pílula de energia após consumo sacia a fome do usuário, 3 moedas de bronze. Havia uma série de outros itens dentro de potes, alguns pareciam pílulas ou comprimidos, também havia itens diversos, os efeitos pareciam interessantes apesar de menos potentes do que itens em outras prateleiras, porém o preço era muito mais em conta. Depois de ponderar por algum tempo olhando os itens em toda a loja, Fernando disse: Eu já me decidi, vou levar as seguintes coisas: uma guia do mago aprendiz, 2 poções de mana menor, 5 poções de cura básica, um livro de herbologia, um livro do caçador de monstros, um cristal detector, 2 pílulas de visão melhorada e 5 tônicos de resistência. A lista que Fernando passou surpreendeu seus colegas de equipe. Por que ele compraria tanta coisa? Morgana também ficou surpresa, ela não imaginou que um recruta do novo lote compraria tanto de uma vez. Bem, senhor, tudo somado dá 7 moedas de prata e 90 moedas de bronze, o senhor tem certeza dessa compra? A dona da loja Morgana perguntou em dúvida,
pelo que ela sabia, cada novo recruta recebia apenas 10 moedas de prata. Esse rapaz à sua frente estava basicamente gastando todo o seu dinheiro. Ela estava se perguntando como ele lidaria com outras necessidades básicas gastando tanto. Eu tenho certeza, por favor embrulhe tudo para mim. Fernando disse com confiança. Vendo a resposta do jovem, Morgana apenas assentiu. Apesar das dúvidas, ela como comerciante não estava na posição de questionar um cliente. Fernando, você tem certeza disso? Gastar tanto de uma vez pode ser um problema, não? Carol perguntou preocupada. Isso mesmo, Fernando, você deveria pensar com cuidado. Ronald também advertiu. Não se preocupem, eu sei o que estou fazendo, de qualquer forma eu tenho alguma prata extra que ganhei do prêmio. Vendo que ele estava decidido, ninguém mais tentou convencê-lo a cancelar a compra. Depois disso, Emily, Carol e Ronald se aventuraram a comprar alguns poucos itens no valor de algumas moedas de bronze para testar por si próprios, porém mesmo somados todos não totalizavam nenhuma moeda de prata. Após a compra, o grupo se despediu da dona da loja e continuou andando por mais algum tempo explorando a fortaleza de Vento Amarelo. Eles também passaram em algumas outras lojas para comparar preços e compraram alguns par de roupas e utensílios domésticos. Pessoal, acho melhor voltarmos agora, já são quase 17 horas. Ronald disse após checar o horário em sua pulseira. Sim, melhor voltarmos, apesar de eu gostar de fazer compras, eu estou realmente exausta depois de hoje. Emily disse enquanto se espreguiçava. Na volta para o prédio em que estavam, o grupo se perdeu algumas vezes, mas ao perguntar para alguns guardas logo acharam o local em que residiam e subiram para seu apartamento. Eu vou tomar banho primeiro. Estou completamente suada, não suporto esse cheiro de suor. Emily disse assim que entrou no apartamento. Então eu sou a segunda, damas primeiro, espero que não se importem, meninos. Carol disse enquanto sorria para Fernando e Ronald. Por mim tudo bem, acho que vou até o apartamento do pessoal do Noah conversar com eles enquanto vocês terminam. Ronald disse. Já que você vai até lá, por favor, leve essas 10 moedas de prata para eles. Fernando disse ao remover as 10 moedas de sua pulseira de armazenamento que ele havia separado. Sem problemas, eu entrego para eles. Capítulo 18. Afogado antes de chegar ao mar. Ronald saiu e Emily entrou no banheiro para tomar banho, logo ficaram apenas Carol e Fernando na sala de estar. Carol se sentou no sofá e se espreguiçou, depois olhou para Fernando que estava em pé próximo ao balcão da cozinha. O jovem parecia incomodado e de vez em quando olhava em direção a Carol. Carol percebeu a atitude do rapaz e sorriu para si mesma. Será que ele está nervoso porque ficou sozinho comigo? Ai, por causa de tudo hoje eu até esqueci que ele fica um pouco tímido às vezes. Carol pensou enquanto ria consigo mesma. Desde que Fernando defendeu ela e os outros dos encrenqueiros, a visão que ela tinha de Fernando mudou drasticamente, de um jovem rapaz que parecia introvertido para alguém confiável que sempre ajuda os amigos. Percebendo que Carol observava e sorria, Fernando imediatamente se sentiu ainda mais nervoso, seu coração batendo loucamente, porém ao ver seu sorriso encantador ele de repente se lembrou da forma como a tratou durante o episódio com os Brutamontes Marcos. Devido à raiva extrema que ele sentiu no momento, ele a tratou muito mal. Ao pensar nisso, seu coração, que estava queimando como uma fogueira, de repente esfriou. Carol pensou em brincar um pouco com Fernando, ela achava realmente interessante provocar esse rapaz tímido, mas para sua surpresa Fernando subitamente começou a andar em sua direção e a olhá-la fixamente nos olhos, uma atitude firme e resoluta, muito diferente da timidez de momento atrás. O que está acontecendo? Por que ele mudou de atitude de repente? Será que ele vai se declarar para mim? Ai não! Eu não quero te magoar, Fernando, mas não tem como eu namorar um garoto 8 anos mais novo que eu. Fernando se aproximou de Carol e se sentou ao seu lado no sofá. Ele virou seu olhar lentamente para ela como se estivesse reunindo coragem. Carol, eu. Desculpe, Fernando, mas eu recuso. Você é um rapaz de bom caráter, mas você é simplesmente muito novo para mim, não tem como ter algo entre nós. A súbita recusa de Carol pegou Fernando completamente desprevenido, ele ficou consternado. Isso é o que chamam de ser rejeitado? Mas eu sequer tive a chance de tentar.
espera, eu nem iria pedi-la em namoro ou algo assim. Fernando estava em choque e triste, ele se sentia muito atraído pelo jeito carinhoso e simpático de Carol, além é claro de sua beleza incrivelmente sedutora. Ser recusado dessa forma o deixou deprimido, ainda mais que ele não tinha nenhuma pretensão, talvez ele fosse muito feio ou seu jeito antissocial desagradou Carol, ele não sabia qual dos dois, ele estava tão envergonhado que queria simplesmente sumir dali, mas de repente ele se lembrou que tinha algo que precisava dizer, apesar da circunstância extremamente estranha e do que sentia naquele momento ele precisava fazer isso. Bem, eu entendo, uma garota tão bonita como você certamente não tem motivos para ficar comigo. Não se trata disso, Fernando, é apenas que, você é jovem, certamente vai achar uma boa garota no futuro. Carol interrompeu-o, ela não queria deixá-lo deprimido, mas também não podia aceitar seu sentimento. O coração de Fernando se apertou ainda mais com essas palavras, mas ele continuou. Bem, eu só queria me desculpar pela forma que a tratei mais cedo, antes de lutar com Marcos eu realmente fui muito insensível e grosseiro, enfim me desculpe. Quanto a isso tudo de agora, eu entendo. Depois de dizer isso Fernando se levantou e foi para seu quarto sem dizer mais nenhuma palavra. O que Fernando disse surpreendeu Carol, ela pensou que ele iria continuar tentando conquistá-la, mas na verdade ele simplesmente se desculpou sobre algo que ela nem se lembrava mais. Ao parar para pensar ela finalmente se deu conta que Fernando não pretendia se declarar para ela. Ele apenas queria se desculpar sobre a forma como ele a tratou antes. Ao perceber isso Carol se sentiu mal, enquanto ela pensava apenas em si mesma na verdade Fernando estava preocupado com ela. Droga! Eu sou realmente burra. Fernando entrou em seu quarto e trancou a porta, ele realmente não queria ver ninguém mais naquele dia, ser recusado sem sequer tentar foi algo muito estranho para ele, na verdade foi algo completamente novo, ele nunca foi recusado antes. Obviamente não porque ele era um pegador, mas porque ele nunca tinha tentado. Ele já estava acostumado a frustrações amorosas, em sua adolescência sempre houve garotas de quem ele gostou, mas no final elas sempre o desprezavam ou fingiam que ele não existia. Carol realmente foi a primeira garota que o tratou bem, apesar de conhecê-la há pouco tempo foi a primeira vez que Fernando se sentiu tão bem próximo a uma garota e que achou que realmente tinha alguma chance, mesmo que pequena. Porém essa concepção foi dizimada, um sentimento amargo brotou em sua garganta. Isso é o que chamam de se afogar na praia? Nem tive a chance de tentar. Afinal, por que eu estou tão desapontado? Isso era o esperado, não é porque eu decidi mudar a mim mesmo que minha aparência também iria mudar ou as garotas iriam cair aos meus pés, que seja, que se dane o amor, ponto. Apesar de dizer isso a si mesmo Fernando ainda se sentia triste e só conseguia pensar em Carol, foi então que ele se recordou dos itens que comprou na loja de magia e alquimia. No lugar de remoer sobre o que acabou de acontecer eu deveria fazer algo em que sou bom e esquecer tudo isso, estudar. Eu preciso aprender o máximo possível sobre esse mundo se eu quiser sobreviver e ter uma boa vida, não posso acabar morrendo e arrastar o outro eu comigo, minha família depende dele. Depois de se decidir e reafirmar suas convicções Fernando se sentiu muito melhor, ele focou na sua pulseira de armazenamento e se concentrou em acessar seu espaço interno, logo ele viu os itens que ele comprou mais cedo. Depois de pensar um pouco Fernando resolveu remover o Guia do Mago Aprendiz, era um livro relativamente curto, com apenas um pouco mais de 200 páginas. Fernando começou a folhear o livro e resolveu começar a lê-lo. Fernando tinha uma habilidade de leitura incrível, com apenas alguns segundos ele conseguia ler e memorizar uma página inteira, essa era uma das poucas habilidades que ele tinha que o orgulhava, ele sempre usará essa habilidade de memorização de textos a seu favor e foi dependendo dela que ele tirava notas perfeitas, era praticamente uma memória eidética, também conhecida como fotográfica, porém Fernando só conseguia utilizar isso para ler e memorizar textos, números e outros dados. Depois de ler por cerca de 1 hora Fernando concluiu a leitura do guia, geralmente ele sempre sente uma sensação de realização ao concluir um livro, mas ao se recordar das informações que ele aprenderá tudo o que conseguia sentir era angústia, anteriormente ele havia calculado o tempo da sua recuperação de sua mana, que era de 1 mana a cada 10 minutos, então para seus 70 de mana recuperarem totalmente após estarem zerados seriam necessárias cerca de 11 horas e 40 minutos, Fernando havia achado um pouco demorado. Mas levando em conta a força da magia também achou que era razoável haver limitações,
Porém, para seu espanto, ele descobriu que não era exatamente assim. A recuperação natural de mana dependia da compatibilidade mágica. Ele finalmente entendeu por que os executivos do salão davam tanta importância a esse atributo oculto. Nas informações do livro, cada nível de compatibilidade dobrava a recuperação em relação ao nível anterior. Então ele que tinha um nível de compatibilidade de nível 5 que recupera 1 de mana a cada 10 minutos ficará totalmente aquém de alguém de compatibilidade de nível 6 que recupera 1 de mana a cada 5 minutos. Ao se recordar de que Josh Norton tinha uma compatibilidade de nível 8, sua recuperação de mana deveria ser de 1 mana a cada 1 minuto e 25 segundos. Levando em conta que o nível do atributo de magia só subia conforme gastava mana, era basicamente impossível competir com ele. Depois de fazer todos esses cálculos mentais, Fernando se sentiu extremamente deprimido. Ele não tinha nenhuma ambição de competir com Josh Norton pelo primeiro lugar, mas ele queria pelo menos provar àqueles executivos bastardos que ele iria se levantar nesse mundo com sua própria força. Mas de acordo com o guia, a compatibilidade mídia das pessoas que são trazidas a esse mundo era de 5 a 6, sendo a maioria de nível 6, Fernando se sentiu extremamente azarado. A maioria das pessoas nesse mundo tinha pelo menos o dobro da velocidade de recuperação de mana que ele. Ele odiava fazer isso, mas ele entendeu um pouco o porquê dos executivos o ridicularizarem tanto. Isso não é nada bom. Se eu depender unicamente da minha recuperação natural de mana, a maioria das pessoas que vieram a esse mundo no mesmo dia que eu irão me superar em termos de atributo de magia, que é atualmente minha única vantagem. Eu tenho que me acalmar, não posso me desesperar. Segundo o guia, existem diversos materiais e poções que podem recuperar minha mana ou incrementá-la por um curto período de tempo, como as poções de mana menor que eu comprei anteriormente que recuperam 50 de mana cada. O único problema é que para conseguir esses materiais e poções eu preciso de força para caçar monstros e colher plantas ou muito dinheiro. Atualmente não tenho nenhum dos dois, preciso pensar em algo. A opção mais razoável que Fernando conseguiu pensar era aumentar sua força. No guia do mago aprendiz dizia que nesse mundo a forma mais comum de ganhar dinheiro era caçar monstros. No guia também dava uma explicação resumida da situação da área em torno de Vento Amarelo. Existem monstros que são tão fracos quanto um rato e até uma criança conseguia caçá-los. Mas em contrapartida existem monstros com a força de 10 leões. Se um recruta ou soldado fraco encontrar um desses, só havia um resultado possível: morte. Porém o guia resumia alguns locais que provavelmente seriam seguros para caçar, onde raramente havia avistamento de criaturas ferozes ou seres malignos. Esse guia realmente valeu cada centavo. Sem ele eu estaria na completa ignorância sobre a minha situação. No guia também dava uma breve introdução de como usar uma magia. Na realidade era meramente uma mera magia de treino muito popularizada nesse mundo, uma pequena bola de fogo menor que um punho que poderia ser lançada a até 3 metros de distância. Parece algo surpreendente, mas segundo o guia, numa batalha real ela não era realmente muito útil. No máximo ela servia para causar um pequeno dano a um oponente fraco. Por isso mesmo um guia aleatório como esse continha as instruções para essa magia. As magias realmente úteis eram vendidas a preços super altos, algo que Fernando não poderia pagar, mesmo sendo atualmente o recruta do novo lote mais rico. Mas para Fernando, que estava desesperado por ficar mais forte, até algo simples como essa magia seria de grande utilidade. Ela era chamada de mini bola de fogo e consumia 5 pontos de mana por uso. Ela tinha um nome muito pouco criativo, mas que a descrevia bem. Fernando imediatamente seguiu as instruções e começou a praticar. Segundo o guia, eu preciso imaginar uma pequena fagulha no centro da minha mão e depois imaginar que minha mana é o seu combustível. A fagulha irá acender minha mana e criar a mini bola de fogo que eu posso lançar onde eu quiser. Parece bem simples, mas é como no caso da pulseira de armazenamento, uma descrição simples, mas que na prática é desafiador para a pessoa comum. No fim se trata de concentração. Fernando continuou tentando acender a fagulha. Ele tentou por dezenas de vezes e não obteve nenhum resultado. Sinto como se fosse a época em que eu assistia Dragon Ball quando criança, tentando lançar um Kamehameha apenas para não ver nada saindo da minha mão. Fernando disse a si mesmo enquanto sorria amargamente. Apesar da falta de resultados, Fernando não diminuiu seu empenho. Ele continuou tentando a cada vez com o máximo de concentração. Ele estava hipnotizado enquanto olhava para o centro da sua palma, até que algo surpreendente aconteceu. Uma faísca se acendeu de repente. Apesar de ser uma mera faísca, iluminou o quarto como um flash de câmera.
Antes que ele pudesse se alegrar com o resultado, um pequeno som de queima veio do centro de sua mão e de repente uma chama violenta se acendeu em sua palma. Apesar de ser apenas um pouco menor que sua mão, ela era impressionante, brilhando intensamente. Isso, eu finalmente consegui. Parece que a parte mais difícil realmente é acender a faísca e então a chama se acende sozinha. Acho que entendi mais ou menos o segredo por trás disso. É realmente surreal a sensação de segurar essa bola quente de chamas, é como se eu estivesse segurando um pouco de água morna, mas não me machuca em nada, talvez por eu ser o conjurador da magia. Fernando checou seus atributos e 5 pontos de mana haviam sido deduzidos, provando que ele havia executado a magia com sucesso. Ele pensou em tentar lançar essa bola de fogo, mas estando dentro de um ambiente fechado isso não seria nada sábio, então ele resolveu deixar os testes mais aprofundados para futuramente. Ele pensou em dissipar as chamas, foi aí que surgiu um problema, elas não apagavam. Porra, estou pensando em apagar, mas não funciona. Extinga. Apague. Droga. Será que eu não tenho controle suficiente? Ou talvez seja um dos defeitos dessa magia de treino? Assim como Fernando começou a se desesperar, a bola de fogo em sua mão começou a perder sua forma redonda, parecia uma bola de sorvete derretendo, as chamas derretidas começaram a escorrer pelas suas mãos e a cair no chão como pingos de fogo, isso fez pequenas labaredas se acenderem do chão. Essa não. Nesse ritmo eu vou acabar incendiando o quarto. Preciso apagar isso agora. Fernando disse enquanto pisava nas pequenas chamas que haviam acendido no chão, depois destrancou apressadamente a porta com a mão esquerda e correu até o banheiro, tomando cuidado para que as gotas de fogo não caíssem de sua mão. Ele apressadamente abriu a porta do banheiro e entrou procurando a pia, sem pensar 2 vezes abriu a torneira e colocou sua mão embaixo. Ele não sabia se a água poderia apagar chamas mágicas, mas ele tinha que tentar. Chuaia. Felizmente as chamas imediatamente apagaram ao entrar em contato com a água. Fernando deu um suspiro profundo, alívio tomando conta dele, mas ao olhar para o lado seu coração e corpo tremeram como se ele tivesse sido atingido por um trem. Em sua frente uma linda garota estava completamente nua embaixo do chuveiro, seu corpo completamente molhado, ela o olhava espantada como se estivesse sem reação. Fernando imediatamente identificou quem era. Era Kelly, a garota da equipe 02 de Noah. Fernando não sabia o que ela estava fazendo ali, mas ele não conseguia se importar menos com isso. Talvez por causa do susto e falta de reação a moça não cobriu absolutamente nada, estando com o corpo totalmente à mostra. Fernando observou seus seios e depois sua visão seguiu suas curvas molhadas lentamente até embaixo. A visão daquilo tudo fez seu corpo amolecer. Ele se sentia extremamente quente como aquela chama de antes. Tudo que seu corpo pedia era avançar e abraçar seu corpo, mas de repente seu lado racional voltou a funcionar e ele rapidamente tomou o controle. Virando o rosto para o outro lado, ele correu para a porta. Me desculpe. Foi um acidente. Depois de dizer essas 2 frases e sem querer dar uma última olhada, ele usou toda a força que tinha em seu ser para fechar a porta. Mas que porra! Por que a garota da equipe de Noah está tomando banho aqui? E por que eu tenho tanto azar de entrar no lugar errado na hora errada? Se a Emily souber, certamente ela vai voltar a me chamar de pervertido. O que a Carol vai pensar? Uma situação parecida aconteceu com ela antes. Talvez ela acabe até pensando que eu fiz de propósito? Fernando, que já havia voltado para o seu quarto, estava digladiando-se mentalmente sobre o ocorrido. Foi então que recordou do corpo completamente nu de Kelly. Foi a primeira vez que ele viu uma mulher nua. Antes disso, o mais próximo foi quando acidentalmente entrou no quarto de Carol, que estava de sutiã, mas ele realmente não havia visto muita coisa. Mas no caso de Kelly, ela nem tentou se cobrir e estava no banho. Ao lembrar da cena, Fernando se sentiu extremamente quente. Droga, talvez eu seja realmente um cara pervertido como Emily me acusou? As imagens não saem da minha cabeça. Eu sou realmente idiota, porque fui treinar uma magia de fogo dentro de um ambiente fechado. Fernando passou uns bons minutos nesse dilema, até que ele ouviu um som. Toque, toque. Alguém bateu na porta de seu quarto. O coração dele tremeu, imaginando que a garota vinha cobrar satisfações dele, mas ele endureceu o coração e foi até a porta. Estava completamente disposto a assumir a culpa, apesar de ter sido um acidente.
Assim como Fernando abriu a porta e já imaginava ver a garota Kelly junto a Emily, para sua surpresa era Ronald. Fernando, venha jantar, Carol disse que você estava cansado, então não o chamamos antes da comida estar pronta, mas não acho adequado você dormir sem comer, vamos. Fernando estava surpreso, ele imaginou que seria xingando ou algo do tipo, mas estavam apenas chamando ele para jantar. Ele não pensou muito a respeito e apenas seguiu Ronald. Chegando à sala, todas as garotas estavam reunidas na mesa à esquerda, Emily, Carol e até mesmo Kelly da outra equipe. Vendo a garota que ele teve um inconveniente antes à sua frente, Fernando estava sem palavras, ele nem sequer conseguia olhá-la nos olhos, na verdade ele não conseguia olhar nenhuma das meninas nos olhos. Fernando, achei que você fosse ficar enfurnado no quarto a noite toda. Você está lá há mais de 3 horas, que demora. Venha comer logo. Emily disse de forma birrenta. Notando a forma normal de Emily de se dirigir a ele, Fernando não entendeu nada, então ele olhou para Kelly nos olhos, que apenas desviou levemente o olhar sem jeito. Foi então que ele percebeu que Kelly provavelmente não havia contado nada, ele se sentiu aliviado e agradecido. Se ela tentasse fazer um escândalo a respeito, ela estaria no seu direito. Ele prometeu a si mesmo que um dia pagaria esse favor a ela. Depois Fernando olhou para Carol, que o olhava fixamente. Ele se recordou da recusa mais cedo e, juntamente ao que aconteceu há pouco, ele ficou envergonhado. Hoje não é meu dia de sorte. Definitivamente. Kelly não se sentia muito à vontade de tomar banho no apartamento dela com tantos rapazes por lá, então ela veio até aqui já que tem eu e a Carol aqui. Espero que não se importe, Fernando. Emily disse. Após ouvir isso, Fernando ficou ainda mais sem graça. Kelly também pareceu um pouco incomodada. Isso, eu realmente não me importo. Fernando disse apenas isso e foi até a cozinha preparar seu prato. Depois disso ele se sentou no sofá junto a Ronald enquanto comia sem interagir muito com os outros. Todos já estavam um pouco acostumados ao jeito introvertido dele, então não repararam muito. As meninas, por outro lado, conversavam sem parar. Quanto às moedas de antes, Noah me pediu para agradecer a todos. Nós queríamos recusar, mas Ronald foi realmente insistente. Kelly disse. Haha, eu apenas segui com o que me foi dito para fazer. Ronald disse enquanto ria. Bem, isso foi inteiramente ideia de Fernando. Se você quer agradecer, apenas agradeça a ele. Foi ele quem ganhou elas e ele quem decidiu dá-las. Carol respondeu com um sorriso. Kelly olhou para Fernando, seu rosto levemente avermelhado. Muito obrigado pelas moedas. Passamos em algumas lojas de armas e magia e é tudo realmente tão caro. Com esse dinheiro extra agora podemos comprar algumas coisas. Kelly agradeceu suavemente. Fernando não estava esperando por isso, ele realmente não queria interagir com ninguém depois de tantos episódios constrangedores, mas ele não podia ser mal educado. Eu que agradeço por tudo. Ele queria ser sucinto e disse apenas isso, mas ao olhar para o rosto assustado de Kelly e se recordar do banheiro, Fernando percebeu que ela entendeu algo diferente, então ele apressadamente se corrigiu. Quero dizer. Sem a ajuda de Noah e Lance, provavelmente aqueles caras teriam varrido o chão conosco. Somos nós quem devemos agradecer. Carol achou que Fernando estava agindo muito estranho, mas imaginou que fosse devido a ser recusado por ela anteriormente. Depois de todos comerem, Kelly foi embora e todos foram para seus quartos descansar. Voltando para seu quarto e vendo o chão levemente queimado, Fernando se sentiu realmente irritado consigo mesmo. Capítulo 19. Apenas eu. Fernando acordou assustado. Talvez por causa dos acontecimentos de antes ele teve uma série de pesadelos e não conseguia dormir bem. Depois de checar a hora, ele percebeu que ainda era um pouco mais de 2 da manhã. Não sentindo mais vontade de ir dormir, ele resolveu ler o livro de herbologia e o livro do caçador de monstros que havia comprado na loja Morgana. Inicialmente Fernando queria ler após o treino com a magia do livro do Mago Aprendiz, mas com a situação inusitada com Kelly ele não conseguiu mais se concentrar e acabou dormindo. Após algumas horas Fernando finalmente concluiu ambos os livros. O livro do caçador de monstros falava sobre diversos tipos de criaturas que apareciam ao redor de Vento Amarelo. Também dava uma descrição sobre suas características e até fraquezas. Por exemplo, uma criatura chamada de urso encouraçado, era uma espécie de animal desse mundo que se assemelhava ao urso negro da terra, porém cerca de 1 metro maior.
Sua pele também parecia ser feita de uma rocha negra e era tão dura quanto concreto. Parecia um animal impossível de matar com uma mera espada, mas na verdade ele tinha uma fraqueza enorme que se encontra na região do umbigo, basicamente uma área avermelhada. No livro dizia que se acertar um golpe nesse local o urso fica praticamente incapacitado. Além dessas informações, o livro também descrevia métodos de rastreamento e ambientes perigosos, eram informações realmente úteis. O livro de herbologia se resumia apenas a descrições com imagens de diversas plantas e materiais preciosos e seus usos. Fernando focou em memorizar cada uma das plantas, minérios e afins que continha no livro. Estes poderiam ser vendidos por um bom preço caso ele ache algum, alguns poderiam até curar ferimentos, recuperar mana e diversos outros usos dos mais variados. Após concluir a leitura e gastar alguns minutos assimilando melhor as informações, Fernando resolveu checar seu status. Nome: Fernando Nóbrega. Idade: 18 anos. Status: recruta. Nível: 3. Atributos: físico: 7. Inteligência: 10. Agilidade: 6. Magia: 7, mana 65. Compatibilidade: nível 5. Fernando já imaginava que sua mana estaria em torno de 64 a 65, já que ele ocasionalmente gastava sua mana, apenas o suficiente para que ela não fique completamente cheia, já que ele poderia a qualquer momento precisar usá-la. Não era sábio gastar muito. O que o surpreendeu foi o fato de um novo atributo ter surgido: compatibilidade. Não havia tal atributo anteriormente. Muito estranho, por que esse atributo apareceu agora? Se fosse por causa da pedra de compatibilidade que foi usada em mim, teria aparecido desde o evento no salão da recepção. Pode ser que o efeito da pedra já estava em uso e eu não pude perceber, ou talvez seja porque eu dominei uma magia e minha percepção melhorou e graças a isso a pulseira consegue avaliar mais coisas sobre mim? É a melhor explicação que consigo pensar, mas se for assim, isso significa que quanto mais eu melhorar meu controle sobre magia, mais coisas eu poderei perceber. Isso é realmente interessante. Fernando achou que essa linha de raciocínio fosse a mais provável. Após constatar isso, ele resolveu checar as horas. Eram quase 5 horas da manhã. Depois de tomar um banho, ele foi preparar algo para comer antes dos outros acordarem. Poucos minutos depois, alguém chegou à cozinha. Bom dia, disse Carol. Fernando congelou por um segundo, mas respondeu em seguida. Bom dia. Apesar de cumprimentá-la, ele teve dificuldades em olhá-la nos olhos. Ser rejeitado ontem por ela foi realmente um grande choque para ele, principalmente porque ele nem sequer se declarou ou algo do tipo. Vendo que Fernando evitava contato visual com ela, Carol suspirou para si mesma e se sentou no sofá. Logo Ronald e Emily acordaram também. Até então Fernando já tinha terminado o café da manhã. Eram alguns ovos vermelhos com uma espécie de pães que eles compraram no dia anterior. Bem pessoal, vamos indo ou iremos nos atrasar? Ronald disse ao checar o horário pela pulseira. Ai, hoje vai ser mais uma tortura de treino com aquela lança, estou cansada de carregar aquele troço por aí, Carol disse desanimada. Ainda bem que peguei um arco, é tão leve e prático, Emily disse presunçosamente. Escuta Ronald, você não quer trocar de armas? Acho que uma lança seria mais adequada para um cara forte como você, que tal? Carol disse bajuladoramente. Não, obrigado. Prefiro uma espada, é mais adequada ao meu estilo. Depois de alguma conversa ociosa, todos aprontaram suas coisas e saíram. Bem quando eles iam saindo pela porta, avistaram o grupo de Noah no final do corredor. Hey Noah! Estão indo para o campo de treinamento? Vamos juntos. Ronald disse animado. Ele, Noah e Lance haviam desenvolvido alguma amizade depois da luta com o Marcos. Olá pessoal, bom dia. Sim, estamos saindo agora, vamos juntos. Noah respondeu. Ao ver o grupo de Noah, Fernando ficou um pouco nervoso, em especial ao perceber que um par de olhos o observava atentamente. Era a garota chamada Kelly. Fernando não sabia se ela nutria algum ressentimento sobre a noite passada. Tudo o que ele podia fazer era torcer para que ela esquecesse aquilo, apesar de ele mesmo não conseguir. Fernando. Ronald e Kelly falaram sobre as moedas que você nos deu. Eu recusei tantas vezes, mas Ronald é um cara persistente, hahaha. Eu irei aceitar as moedas, mas prometo que nossa equipe lhe pagará um dia.
Vendo Noah falando com ele, Fernando saiu de sua contemplação mental. Oh! Quanto a isso, apenas esqueça, vocês nos ajudaram muito, é o mínimo que posso fazer. Fernando respondeu francamente. É isso mesmo, Noah, somos todos amigos aqui, amigos não cobram dinheiro de amigos, além disso Fernando tá muito rico, ele tem mais dinheiro que eu, Ronald e Carol juntos, na verdade se eu fosse você pediria um pouco mais emprestado. Emily disse em tom brincalhão. Todos riram da piada, logo depois as duas equipes desceram as escadas enquanto conversavam, ao contrário do dia anterior hoje eles estavam indo num horário mais tardio, por isso passaram por várias outras equipes no caminho, algumas pessoas perceberam os emblemas de equipe 2 e 4, alguns ficaram com inveja já que os atributos dessas pessoas certamente eram maiores que os seus, outros apenas olhavam de forma curiosa. Durante o caminho Emily insistiu que Fernando ensinasse a todos sobre como acessar a pulseira de armazenamento. Apesar de estar sem muita vontade de falar, Fernando tentou o seu melhor para ensinar o método que ele usou para aprender a usar sua pulseira. Ele também passou algumas dicas que ele obteve do livro do Mago Aprendiz e de sua experiência treinando com a magia mini bola de fogo. Obviamente ele se absteve de falar sobre essa magia já que todos nem dominaram o uso da pulseira ainda. Apesar do controle da magia estar principalmente associado ao talento natural, com algumas dicas pode se tornar mais fácil entender algumas coisas. Com a explicação muitos começaram a entender um pouco mais dessa coisa de foco, concentração e visualização. Em pouco tempo o grupo de 8 chegou ao campo de treinamento, muitas poucas pessoas haviam chegado, então todos focaram em pôr em prática as dicas de Fernando e passaram a tentar acessar a pulseira de armazenamento. Depois de cerca de 5 minutos um grito feliz foi ouvido. Consegui! Eu finalmente consegui usar minha pulseira. Guardei uma das minhas moedas agora mesmo. Eu sou incrível! Emily disse euforicamente. Tem certeza que apenas não perdeu uma das moedas? Ronald disse brincando. Eu não sou idiota igual você, tenho certeza que guardei. Consegui vê-la mentalmente em meu espaço de armazenamento, é exatamente como Fernando descreveu, vejam eu vou tirar ela agora. Emily disse enquanto estendia a mão, assim como ela terminou de falar uma moeda subitamente apareceu em sua palma como em um truque de mágica, todos ficaram surpresos. Viram? Eu sou foda. Emily disse de forma orgulhosa. Não se gabe tanto, você só conseguiu depois de receber ajuda do Fernando. Carol disse ao lado. Tanto faz, ainda sou foda. Emily respondeu sem se importar muito. Depois do sucesso de Emily em dominar o uso da pulseira todos passaram a se esforçar ainda mais na expectativa de provar por si mesmos como é a sensação de usar magia. Não muito tempo depois outra pessoa falou animadamente. Eu acho que consegui. Guardei uma pequena pedra no meu espaço de armazenamento. Kelly da equipe de Noah disse alegremente. Parabéns Kelly, você será nossa mochila caso não consigamos usar as nossas. Lance disse em tom brincalhão. Parabéns Kelly, qual a sensação? Noah perguntou. Eu não sei bem, meio que não sinto nada de diferente, apenas me concentrei e fiz a visualização que Fernando passou e consegui, eles obrigado pelas dicas Fernando, eu realmente acho que não iria conseguir tão cedo sozinha. Kelly disse em direção a Fernando, seu rosto se avermelhando um pouco ao se lembrar do ocorrido na última noite. Não é nada demais. Fernando respondeu brevemente. Depois de mais alguns minutos apenas Noah e Carol conseguiram usar suas pulseiras. Apesar de nem todos terem conseguido, esse era um resultado muito bom do ponto de vista de Fernando, tendo cada equipe com pelo menos 2-3 pessoas dominando o uso da pulseira era apenas uma questão de tempo até que todos estivessem usando o objeto de armazenamento. Depois disso, quando ganhassem mais controle e foco, Fernando tentaria ensiná-los a magia da mini bola de fogo. Enquanto o grupo conversava e trocava experiências, mais e mais pessoas chegaram ao campo de treinamento 1. Fernando e os outros avistaram o grupo de Josh Norton ao longe, mas ambos os grupos se ignoraram. Logo os instrutores que estavam próximos à entrada se dirigiram ao palanque no centro do campo. Atenção recrutas! Vamos dar início ao treinamento agora, não quero ver alguém interrompendo ou com conversas aleatórias ou eu mando prender imediatamente, ponto. O primeiro instrutor Romeu Navares disse de forma ameaçadora. Vendo o silêncio reinar abaixo, o instrutor assentiu com um ar altivo.
porém ao passar os olhos pela multidão ele avistou Fernando. Ao ver o jovem pálido que o envergonhou antes, suas sobrancelhas se estreitaram. Ele sentia alguma raiva do moleque, mas não poderia fazer nada já que aparentemente o instrutor-chefe Donnie protegia o rapaz. Ele havia recebido um aviso bem intimidador de um dos subordinados do velho Donnie na noite anterior. Hoje o treino seguirá praticamente o mesmo padrão de antes. Primeiro vocês treinarão no uso da pulseira de armazenamento e depois terão um treino no uso de armas. Quem conseguirá ou não dominar essas coisas vai depender de cada um de vocês. Depois de dizer isso, o instrutor deu breves explicações semelhantes ao dia anterior e deixou os recrutas praticarem. Depois de algum tempo, apenas cerca de uma dúzia de pessoas havia conseguido. Logo o treino de concentração foi encerrado e todos se dividiram no campo de treinamento de acordo com suas armas. Fernando e os outros treinaram e aprenderam mais sobre o uso de suas respectivas armas. Depois de horas e horas de treinamento, finalmente o treino foi encerrado. O grupo de Noah e Fernando se reuniu na saída do campo. Que cansativo, meus braços estão tão cansados, Emily reclamou. Do que você está reclamando? Queria eu ter apenas um arco leve, minha lança pesa tanto, alguém quer trocar de arma? Acho que se eu continuar levantando essa coisa vou virar uma daquelas mulheres musculosas. Carol disse deprimida. Certo, chega de reclamação, o que vamos fazer agora? Temos o resto do dia livre. Ronald perguntou. Bem, eu e o pessoal estávamos pensando em comprar alguns itens mágicos, com as moedas que Fernando nos emprestou. Agora podemos comprar algumas coisas. Noah disse. Se quiser comprar algo você deveria ir na loja que fomos ontem, loja Morgana, a senhora lá é bem simpática e tem uns itens muito baratos. Carol sugeriu ao lado. Bem, pode ser. Noah assentiu. Depois de se acertarem, as equipes 02 e 04 de Fernando e Noah se dirigiram para as lojas Morgana. Por fim acabaram comprando algumas poucas coisas baratas. O grupo logo voltou a discutir para onde deveriam ir. Ambas equipes já tinham explorado uma pequena parte da cidade no outro dia. Nesse momento Fernando se destacou. Eu quero dar uma volta por aí, nos encontramos no apartamento pessoal. Fernando disse de repente. O que Fernando disse surpreendeu todos. Você tem certeza disso, Fernando? Andar por aí sozinho com aquele grupo de Josh Norton à solta não é uma boa ideia. Carol disse preocupada. Isso mesmo, Fernando, é melhor andarmos juntos, pelo menos em equipes de 4, menos que isso é muito perigoso. Ronald disse severamente. Eu entendo suas preocupações, mas eu realmente gostaria de resolver algumas coisas sozinho, espero que não se importem. Fernando disse firmemente. Vendo que ele estava sério, ninguém disse nada, afinal Fernando era adulto e livre para ir onde quiser, eles só se conheciam há pouco tempo e não tinham obrigação de estar sempre na companhia uns dos outros. Tudo bem então, mas tome cuidado. Carol disse se sentindo um pouco inquieta, pensando que talvez ela fosse o motivo de Fernando querer se afastar do grupo. Eu irei. Fernando assentiu, sem olhar muito Carol nos olhos. Vendo isso, Carol confirmou em parte suas suspeitas e se sentiu um pouco mal. Espere. De repente alguém gritou assim que Fernando deu as costas. Fernando. E se aqueles brutamontes te acharem por aí? Melhor você deixar suas moedas comigo, digo conosco, só por garantia. Emily disse com um rosto sério. Cala a boca, sua idiota. Ronald disse um pouco irritado com Emily. Vendo que era apenas uma das besteiras de Emily, Fernando simplesmente ignorou e continuou andando. TSC, ele me ignorou completamente. Emily disse fazendo beicinho. Já que é um assunto da sua equipe eu realmente não quis opinar, mas não é muito sensato ele andar por aí sozinho depois de ontem. Lance disse. Eu concordo, mesmo com tantas pessoas tomamos uma surra, se não fosse um golpe de sorte de Fernando estaríamos numa situação precária. Noah disse concordando. O que podemos fazer? Ele é um cara um pouco fechado às vezes. Ronald disse suspirando, ele respeitava muito Fernando pelas suas atitudes no embate com os lunáticos de antes, mas no geral ele não conseguia interagir tão bem com Fernando quanto com os outros.
Enquanto isso, Fernando, que já estava longe caminhando por uma rua larga, estava inconsciente de que era o foco da discussão do grupo. Ufa, finalmente sozinho. Eles são todos boas pessoas. Tirando aquele tom da equipe de Noah, não consigo gostar daquele cara. Mas enfim, estava me sentindo sufocado, principalmente com os olhares daquela garota Kelly. Sinto que ela está me julgando a todo momento. Mesmo tendo sido acidental, e Carol também parece me dar alguns olhares de pena, é muito frustrante, não estou acostumado a passar tanto tempo com outras pessoas. Além disso, não quero envolvê-los no que pretendo fazer agora. Fernando pensou consigo mesmo enquanto caminhava solitariamente pelas ruas. Capítulo 20 – Lucro fácil. Fernando estava caminhando calmamente pelas ruas de Vento Amarelo. Seu destino era a 13ª guarnição, porém para seu desamparo ele não tinha ideia de onde ficava esse lugar. Se bem me lembro, ele disse que era da 13ª guarnição, mas não faço ideia de onde isso fica. Talvez eu devesse me informar. Havia um rapaz em vestes brancas passando do outro lado da rua. Fernando resolveu pedir informações a ele. Com licença, eu gostaria de pedir uma informação. Você saberia onde fica a 13ª guarnição? A 13ª guarnição? É claro que sei, essa guarnição é bem famosa por seu capitão lunático. Quem em Vento Amarelo não a conhece? Você poderia ser do novo lote de recrutas? Fernando ficou surpreso. Ele fez uma pergunta e recebeu 3 perguntas como resposta. Isso o lembrou do episódio de Chaves onde dizia: só os idiotas respondem uma pergunta com uma pergunta, mas obviamente ele não iria falar isso. Isso mesmo, eu sou um novo recruta, eu conheci alguém dessa guarnição e gostaria de encontrá-lo. Fernando respondeu. Entendi, a 13ª guarnição fica próximo ao Portão Sul. Na verdade é bem fácil de encontrar, é um grande lugar com portões negros, fácil de achar, mas eu recomendaria que você não fosse até lá. Há rumores de que o capitão responsável por essa guarnição é um lunático que mata sem hesitar qualquer um que o ofender. Soube que até um executivo júnior do salão foi morto em suas mãos devido a um desentendimento entre os dois, se não fosse pelo fato de que ele tem um incrível potencial de crescimento e pode acabar ingressando na legião no futuro com um alto cargo. O salão jamais o perdoaria. O homem de branco aconselhou Fernando enquanto dizia a última parte em voz baixa. Fernando ficou um pouco assustado. Um lunático que mata as pessoas a bel prazer sem consequências? Isso certamente faz alguém pensar 2 vezes antes de visitar esse lugar, mas não é como se Fernando não soubesse nada sobre violência. Afinal, no Brasil assaltos e latrocínios acontecem com frequência. Andar na rua à noite, principalmente nas metrópoles, é quase pedir para ser assaltado, mas talvez pela aparência e roupas surradas ele nunca foi assaltado. Eu agradeço o aviso, mas eu realmente preciso ver um conhecido lá. Obrigado por indicar o local. Fernando agradeceu o rapaz. Você que sabe, já dei o aviso, não é problema meu se você quer ir lá morrer. Depois disso o rapaz de branco continuou andando sem se importar com Fernando. Apesar de relutante devido ao aviso, Fernando seguiu para o sul da cidade, onde estava localizada a guarnição. No caminho, Fernando avistou diversas pessoas andando para lá e para cá, muitas entrando e saindo das lojas e restaurantes. Porém, conforme ele foi se aproximando da parte sul da cidade, percebeu que a quantidade de transeuntes diminuiu consideravelmente. Anteriormente ele via pessoas com roupas comuns e alguns com roupas de recruta como a dele, além de vários soldados, mas agora ele praticamente só via soldados em armaduras negras. Ele imediatamente se lembrou dos soldados que ele viu quando acordou nesse mundo. Eles também usavam esse tipo de armadura. Depois de caminhar por alguns minutos, finalmente Fernando avistou um grande prédio cercado por um extenso muro com portas negras. Esse parecia ser o local da 13ª guarnição. Fernando se aproximou dos portões. Cerca de meia dúzia de soldados estavam em frente ao portão. Alto aí, rapaz! O que um mero recruta como você pensa que está fazendo andando por esse local? Saia daqui antes que eu te dê uma lição. Um homem com um rosto intimidador disse ameaçadoramente. Me desculpe. Mas eu gostaria de ver um conhecido. Ele disse que era dessa guarnição. Um conhecido? Me poupe da sua baboseira, moleque. É o último aviso. Não me culpe por fazer você sangrar depois. Vaza. Ponto. O guarda disse ferozmente enquanto inclinava sua lança para frente.
Fernando ficou assustado. Diferentemente de um amador como o Brutamontes Marcos, esses guardas eram profissionais que estavam nesse mundo há muito tempo. Ele claramente não era páreo para qualquer um dos guardas, quanto mais 6 juntos. Ele instintivamente recuou um passo para trás e pensou em dar as costas e ir embora. Mas ao pensar com cuidado, ele não achou que Raul iria para procurá-lo na sua guarnição apenas para se meter em uma enrascada. Ele não parecia ser esse tipo de pessoa, então ele resolveu usar o nome de Raul. Talvez algum dos guardas o conhecesse. Eu estou dizendo a verdade, eu conheço alguém chamado Raul, ele me disse para vir aqui. Fernando disse rapidamente, dando mais um passo para trás. Eu já disse para cortar a baboseira. Você não me ouviu, então só me resta te ensinar uma lição. O guarda avançou com um sorriso feroz. Fernando estava extremamente nervoso, mas rapidamente colocou a mão sob seu ombro para sacar a espada curta em suas costas. Assim que o guarda de aparência feroz deu 2 passos à frente, alguém gritou. Espere! Disse um dos guardas que estava mais junto ao portão. O que foi, Auguste? Não vai me dizer que está com pena desse pivete? Ele é um mero recruta e desobedeceu um comando de alguém da 13ª guarnição. Você acha que eu vou deixar isso passar sem tirar um pouco de sangue dele? O guarda feroz disse com raiva. Fernando não sabia quem era o homem que interveio, mas ele deu um suspiro por dentro, suor frio escorrendo de sua testa. Ele já estava arrependido de não ter ouvido o conselho do homem de antes. Calados avós, quando você se juntou à guarnição eu já estava aqui há 2 anos, você acha que eu deixaria isso passar também? O homem chamado Auguste disse friamente. Então o que é? Por que você me parou? Agora há pouco esse garoto mencionou Raul, ele não poderia estar falando do urso tirânico Raul, poderia? Assim que o homem chamado Auguste disse essas palavras, silêncio permeou entre os 6 guardas. Zavus, que antes tinha um rosto feroz, subitamente empalideceu, parecendo uma pessoa completamente diferente. Que besteira você está falando, Auguste? Como um mero recruta poderia conhecer o urso tirânico? Isso mesmo, Auguste, você deveria tomar mais cuidado ao citar os altos escalões da guarnição. Outro guarda falou. Pensem bem, o capitão não foi encarregado recentemente pelo salão de ir buscar o novo lote de recrutas da matriz do Oeste? O urso tirânico sempre segue o capitão em todas as missões. Talvez o garoto esteja dizendo a verdade e tenha conhecido ele lá. Auguste disse secamente. Assim como Auguste disse isso, choque e medo foram descritos nos rostos dos outros 5 homens. Isso não quer dizer que podemos ter indiretamente ofendido o urso tirânico? Um dos guardas disse quase gaguejando. Um arrepio frio percorreu a espinha de Zavus. Ele sabia que se isso chegasse aos ouvidos do urso, ele, como quase agressor, certamente seria severamente punido. Não apenas o capitão da 13ª guarnição era cruel, mas até mesmo seus escalões superiores também eram. Como um dos principais homens sob o capitão, o urso tirânico também detinha sua fama sanguinária. Assim que os 6 guardas chegaram a uma conclusão semelhante, todos passaram a olhar para Fernando como se ele fosse sua única salvação. Até mesmo Auguste, que era o mais composto dos 6 homens, parecia exasperado. Fernando, que não conseguiu ouvir a conversa entre os guardas, notou a mudança drástica na atmosfera. Escuta, jovem, parece que houve um mal-entendido aqui. Pensamos que você era algum recruta aleatório tentando causar problemas. Não sabíamos que você era amigo do grande urso tirânico Raul. Se soubéssemos, jamais teríamos sido tão rudes. Espero que você possa nos perdoar. E, se possível, não mencionar os acontecimentos de hoje a ele, por favor. Zavus, que outrora tinha um rosto feroz e intimidador, agora apenas tinha um semblante assustado e suplicante enquanto falava, parecendo ser uma pessoa completamente diferente. A mudança drástica de atitude dos guardas chocou Fernando. Ele não sabia o que aconteceu exatamente. Que estranho, esses guardas pareciam que iam me atacar a qualquer momento, e agora mudaram 180 graus. Isso foi depois que citei Raul, e eles também falaram algo sobre o urso tirânico. Será que aquele cara é realmente famoso e temido na 13ª guarnição? Ou será que é apenas um mal-entendido e sejam pessoas diferentes? Ah, que seja, independente do que for, consegui me livrar dessa enrascada. Fernando pensou enquanto suspirava aliviado. Vendo que o jovem à sua frente não respondia, a ansiedade atingiu os homens.
Percebendo a inquietação dos guardas, Fernando percebeu que os mesmos estavam tensos e com medo pelo seu silêncio. Ao perceber isso, um sorriso quase imperceptível surgiu no canto de sua boca. Até alguns momentos atrás eu não passava de um saco de pancada ambulante para esses caras, e agora eles me vêm com palavras gentis e suplicas. Esses caras não passam de lixo humano. Eu jurei para mim mesmo que não seria facilmente intimidado mais e me vingaria daqueles que me prejudicassem. Não pensem que vou deixar vocês saírem ilesos disso. O Fernando bobo que deixaria isso para lá não existe em Avalon. Depois de alguns segundos de silêncio, os guardas já não aguentavam mais esperar. Bem quando um deles ia dizer algo, Fernando falou. Bem, eu sou alguém gentil e estou feliz que possamos resolver isso pacificamente. A declaração de Fernando surpreendeu os guardas, assim como todos estavam prestes a se sentir aliviados. A segunda parte da frase os fez estremecer. Porém eu e meu amigo Raul, o urso tirânico, somos muito próximos, nos conhecemos há pouco tempo, mas somos quase como irmãos. Eu realmente não consigo me ver mantendo segredos entre nós, isso seria uma mancha negra em nossa amizade, não sei se conseguiria lidar com isso pelo resto da minha vida. As palavras de Fernando fez os corações dos 6 homens se encher de medo. O rapaz com certeza ia contar tudo de hoje ao urso tirânico. As pernas de Zavus começaram a amolecer como se fossem geleias. Se não fosse o apoio de sua lança, ele certamente teria caído para trás de medo. Senhor! Por favor, não faça isso. Se o urso... Digo, o Sr. Raul souber que maltratamos um de seus amigos, seremos severamente punidos. Por favor, tenha misericórdia. Ponto. Um dos guardas, não aguentando mais, implorou enquanto se ajoelhava em frente a Fernando. A situação surpreendeu até mesmo Fernando. Será que o Raul que eu conheço é tão assustador assim? Será que é o mesmo Raul? Se não for, pode ser que eu esteja cavando minha própria cova aqui, mas enfim, não tem como voltar atrás agora. Foi que eu também quero retribuir o favor a esses caras. Bem. Assim vocês me deixam em um dilema. Eu não quero esconder segredos do meu amigo, mas também não quero prejudicar vocês. Estou indeciso, 50% a 50% sobre qual escolher, se ao menos tivesse algum incentivo que me fizesse escolher um dos dois. Fernando disse enquanto fazia um rosto de indecisão. August, como mais perspicaz entre os 6 homens, imediatamente notou as entrelinhas nas palavras de Fernando. Senhor, permita-me presenteá-lo com 20 moedas de prata, espero que isso possa em parte compensar nossa ofensa anterior. August disse enquanto apressadamente retirava 20 moedas de prata de sua pulseira. Seguindo o exemplo de seu companheiro, os outros 5 guardas, apesar de relutantes, retiraram algumas moedas de prata, cada um entre 10 e 20 moedas, ao todo os 6 ofereceram 80 moedas de prata. Fernando ficou surpreso com a quantidade que esses guardas estavam lhe oferecendo. Mesmo recebendo a recompensa de antes, ele não havia ganho nem um terço dessa quantia. Ao ver que os guardas estavam lhe dando tanto, Fernando começou a se sentir levemente culpado. Ele uma vez ouviu em um restaurante que os guardas receberam apenas 40 moedas de prata por mês, ou seja, cada um deles estava lhe dando de 25% a 50% de seu salário do mês. Certamente esses guardas estariam apertados por um tempo. Porém, ao pensar com cuidado na situação, Fernando deixou de sentir pena. Afinal, se ele não tivesse citado Raul, esses guardas o teriam espancado. Ele não deveria ser emocional com quem tentou prejudicá-lo. Vendo que Fernando não deu uma resposta mesmo após oferecerem uma quantia tão grande, os guardas ficaram tensos. Eles logo chegaram a uma conclusão. Com um amigo como o urso tirânico, o jovem à sua frente, com certeza não teria falta de moedas. O que fazemos? Eu não tenho mais dinheiro, o pouco que me resta é para as necessidades básicas, o restante eu já gastei atualizando meu equipamento. Se eu der mais, não terei dinheiro nem para comida. Um dos guardas sussurrou com os outros. Os outros acenaram com a cabeça, pois estavam numa situação semelhante. Deve-se saber que nesse mundo a força era a base de tudo, por isso soldados teriam que gastar boa parte de seus salários comprando equipamentos, poções e afins para se manterem vivos e aumentarem suas forças. Caso contrário, eles não passariam de soldados rasos pelo resto de suas vidas ou até acabariam mortos no campo de batalha. Vendo o desenrolar da situação, August suspirou para si mesmo. Zavus, entregue aquela coisa a ele. August disse solenemente. Ouvindo o que August disse, todos os 5 homens arregalaram os olhos em surpresa. Você está louco, August?
Nós passamos por tanta coisa para conseguirmos isso e você quer desistir desse item assim? Zavuz disse exasperado. Que porcaria! Você acha que eu quero que desistamos desse item? Simplesmente não temos escolha, é isso ou ofender o urso tirânico. August disse com um tom de raiva. Depois de considerarem as coisas, os outros homens assentiram, apesar de relutantes. Zavuz não tinha muito o que fazer. Senhor, além das moedas, também gostaríamos de presenteá-lo com isso. Zavuz disse enquanto tirava uma pedra azul de sua pulseira de armazenamento. Era uma pedra achatada e azul escura, parecia realmente um adorno de jardim, porém diferente dos adornos, essa pedra emanava uma leve luz azul. Fernando, que estava alheio da discussão que os homens tiveram por sussurro, não teve muita reação ao vê-los tirar mais alguma coisa. Para ele as moedas pareciam ser mais valiosas. Vendo a falta de reação Fernando, August se adiantou e falou. Senhor, esta é uma pedra de armazenamento de mana, é um item muito valioso e que raramente é encontrado na natureza. Para ser franco, não sabemos exatamente o valor desse item, afinal só soubemos falar dele de boatos, mas deve valer muito. Como sinal de nosso arrependimento, esperamos que você possa aceitar esse presente, e se possível encerrar as questões que tivemos hoje. August falou humildemente. Ao ouvir o que o homem disse, Fernando ficou encantado, ao saber da função de armazenamento de mana. Isso não significa que, contando que eu armazene mana na pedra, eu poderia ter uma quantia absurda para gastar numa luta? Isso, junto ao anel Domus, eu poderia ter uma força terrível. Fernando rapidamente começou a conjecturar as possibilidades e usar tal item. Ele já estava em devaneios, mas rapidamente recuperou a compostura. Isso não está certo. Se esse item fosse tão bom, eles poderiam simplesmente ter vendido e ganhando uma fortuna. Deve ter algum problema com isso, mas que seja, estou ganhando algo de graça, como dizem, de graça até injeção na testa. Muito bem, vou aceitar esse item e as moedas e vamos esquecer o assunto. Senhor, muito obrigado. Os homens disseram apressadamente. Apesar de estarem extremamente amargos internamente, eles sorriram de orelha a orelha como se fossem eles recebendo algo e não o contrário. Depois de trocar mais algumas palavras com os guardas a respeito do item, Fernando pediu que eles liberassem a entrada. Os mesmos o instruíram a ir em direção ao saguão da fortaleza para solicitar a presença de Raul. Fernando seguiu em frente sem sequer olhar atrás. August, o que você acha? Será que aquele pirralho maldito vai falar algo pro urso tirânico? Um dos homens perguntou enquanto esbravejava, afinal perder tanto dinheiro não era brincadeira para ele. Eu não sei, só torçamos para que não. O mais importante é, será que ele realmente conhece o urso? August disse contemplativamente. O que? Por acaso você acha que o pivete poderia estar blefando? Se for porque você nos fez dar dinheiro e aquele item para ele? Zavuz disse exasperado. Independente de ser verdade ou não, é melhor jogar seguro. Além disso, se ele estiver mentindo, só a morte o aguarda ao entrar na fortaleza. Fernando, que já havia entrado e estava caminhando pelo pátio em direção ao hall, como ele já havia passado pelo portão, os guardas no caminho concluíram que ele tinha algum status para poder passar pelo portão diretamente e não ousaram bloquear seu caminho. Nesse momento ele tinha um rosto extremamente frio e calmo, mas internamente ele estava desesperado. Porra, será que o Raul que eu conheço é esse urso tirânico mesmo? Se não for, eu tô muito ferrado, eu vou ter saído da frigideira pro forno.